Tudo bem? Eu tenho percebido que uma das curiosidades dos leitores da Bíblia é saber como a Bíblia foi escrita. Ou seja, quem a escreveu, quando, que fontes usou, o que veio diretamente da revelação, inspiração. Eu posso dizer que esse assunto é um universo e muitas vezes divide eruditos em campos diferentes, estudiosos que dedicam a sua vida inteira ao conhecimento das línguas bíblicas, da exegese, da história. É um mundo, podemos dizer assim. Mas alguns pontos mais simples nos ajudam a pelo menos compor uma parte desse quebra-cabeça. E a gente pode dizer com segurança que uma das formas que ajudou a compor o que a Bíblia é hoje é a citação dos próprios livros bíblicos. Ou seja, você vai ler uma carta de Paulo e ele cita vários trechos das escrituras do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Ele cita a Torá, ele cita os Salmos, ele cita os profetas. Jesus o cita também, o livro de Hebreus, enfim. Então, o leitor assíduo da Bíblia percebe que a Bíblia cita a si mesma constantemente. Mas existe uma outra fonte dos escritores bíblicos que muitas vezes os próprios leitores da Bíblia não percebem, passa batido, que são, que eu poderia dizer de maneira singular, a fonte externa, os livros externos. Que livros seriam esses? São livros, são documentos que em parte existem, ou seja, sabemos, podemos dizer assim, sabemos onde eles estão, é mais preciso dizer, e em parte poderíamos dizer que não existem ou nós não temos ideias de onde estão. Então, por exemplo, o livro de Judas no Novo Testamento, a carta de Judas, cita o livro de Enoque, o livro de 1º Enoque, quando ele fala dos anjos que pecaram, por exemplo. Você pode consultar outras obras que são mencionadas na Escritura Sagrada e que nós podemos ter acesso, ainda que sejam citações indiretas, né? Quando Paulo, por exemplo, cita poetas gregos, está registrado lá no livro de Atos, e aí você pode buscar outras fontes. Mas existem outros textos, outros livros, outras obras que os escritores bíblicos citam, mas nós não temos ideia de onde elas estão. Ou essas obras estão perdidas, ou elas simplesmente não existem mais, se decomporam, foram queimadas, destruídas aí ao longo dos séculos. Eu quero citar alguns exemplos para você nos 2 livros de crônicas. A questão como a Bíblia foi escrita, ela é muito complexa, ela exigiria estudos de muitos anos e seriam necessários muitos conhecimentos da história bíblica, da história de Israel, da história dos povos, um certo conhecimento das línguas bíblicas, exegese, enfim, é um universo à parte essa disciplina, a bibliologia. Mas algumas bases nos ajudam a compor parte desse quebra-cabeça. E pegando o exemplo dos 2 livros de crônicas, na Bíblia hebraica esses 2 livros eram um só. Eles foram divididos depois que o nosso, assim chamado Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. Aí, por exemplo, os 2 livros, o livro de Reis virou 2, o livro que originalmente era 1 de Crônicas virou 2, e hoje nós temos 1º e 2º Crônicas. Se você der uma analisada do período histórico que o livro de Crônicas abrange, excetuando-se as genealogias diversas que estão nos primeiros capítulos do 1º livro, você vai ver que o escritor
começa a falar do reinado de Saul para frente. Ele fala só um pedacinho do reinado de Saul, fala um bocado do reinado de Davi, e lá no final do segundo livro, ele fala muito brevemente do decreto de Ciro para os hebreus voltarem do cativeiro da Babilônia. De Saul até a volta do exílio da Babilônia tem mais ou menos 500 anos. Então, esses 500 anos de história que estão nos dois livros de crônicas, reforçando que na Bíblia hebraica é um livro só, esses 500 anos de história não foram acompanhados in loco, pessoalmente, pelo escritor, pelo compilador do livro. Então, ele teve que contar com fontes. E algumas dessas fontes aparecem citadas ali, tanto em 1º como em 2º Crônicas. E eu vou citar para você aqui algumas dessas fontes que nós estamos chamando, de uma maneira que não é precisa, de livros perdidos da Bíblia. Por que não é precisa? Porque esses livros não fizeram parte da Bíblia e se perderam. Eles são livros citados na Bíblia que se perderam. Eles não faziam parte do cânon sagrado. Mas eles foram fonte para os escritores bíblicos. Lá em 1 Crônicas 29 e 29, o escritor sagrado, falando dos atos do rei Davi, ou seja, daquilo que Davi fez, ele menciona as crônicas de Samuel, de Natã e de Gade, 3 profetas. Então, esses livros, essas crônicas desses 3 profetas, simplesmente se perderam. Nós não sabemos onde elas estão. O que nós sabemos com base neste texto é que elas falavam da vida do rei Davi. Então, não só os livros que chegaram até nós falam sobre a vida de Davi, mas esses que se perderam também. Lá em 2 Crônicas 9, 29, falando dos atos do rei Salomão, o escritor bíblico cita outros livros. Ele repete as crônicas de Natã, mas ele cita também a profecia de Aías e as visões de Ido. Olha que interessante, de novo aqui os profetas. Eles eram não só videntes, né? A Bíblia chama muitas vezes o profeta de vidente, aquele que vê, mas ela também nos demonstra que esses profetas tinham um interesse especial pela história. Eles escreviam história. E escreveram as histórias de alguns reis. E em 2 Crônicas 12 e 15, falando dos atos de Roboão, filho de Salomão, o escritor sagrado diz que eles estão escritos nos livros de Semaías e de Ido, o vidente. Olha só, livro de Semaías. Nós não temos ideia desse livro, onde ele está, se ele se perdeu, se ele foi destruído ao longo da história. Mas o que nós sabemos pelas citações bíblicas é que esses livros foram fonte de informação histórica dos escritores sagrados. Então, muito provavelmente, se o que nós conhecemos como livro de crônicas, originalmente um só, se ele foi escrito por um só autor, então esse autor usou esses livros, que nós estamos chamando de perdido, como fonte, e extraiu de lá o que lhe era necessário e deu a sua própria interpretação da história desses reis, que é o que nós podemos conhecer, que está lá documentado nos livros de crônicas, por exemplo. Então esses são alguns exemplos. Se você tiver curiosidade, leia os 2 livros de crônicas, que você vai encontrar esses e outros mais citados lá, e você vai ver que se sabia no passado muito mais sobre a vida desses reis do que nós sabemos hoje. O que chegou até nós foi uma parte que o escritor ou os escritores sagrados compilaram. E é isso, é uma pequena contribuição para você entender um pouquinho de como a Bíblia foi escrita. Um pouquinho de como a Bíblia foi escrita, o que explica uma pequena parte é: os escritores sagrados usaram algumas fontes históricas que nós conhecemos apenas por nome e que se perderam. É isso. Fique com esta reflexão.